Então, vamos tentar ilustrar algumas coisas que foram discutidas na aula passada, usando o gás de Van der Waals, tá? Que é o modelo, ou um dos modelos mais simples que a gente pode ter, que apresenta uma transição de fase. O gás ideal ele não tem a transição de fase justamente porque ele desconsidera todos os tipos de interações entre as partículas, e as interações são essenciais. Então, o Van der Waals foi o primeiro a incluir algum tipo de interação. Na verdade, tem um modelo que é um pouquinho mais simples que o Van der Waals, que substitui as partículas que são pontos no gás ideal, substitui por partículas que ocupam uma certa região. Então, isso é o que se chama de gás de Tonks, que seria só esse primeiro termo. Tá? Então, tem uma certa interação, porque agora as partículas, como elas não podem ocupar a mesma região do espaço, os centros de duas partículas não vão poder se aproximar a uma distância menor do que 2 vezes o raio dessas bolinhas, né? Então, existe uma distância mínima entre os centros dessas partículas, mas isso ainda não é suficiente para introduzir aqui a transição, tá? Pelo menos em dimensões, pelo menos com essa equação aqui. Então, o termo de interação é essencial. A gente viu que para altas temperaturas, se eu fixo a temperatura e olho como a pressão depende do volume, ou seja, se eu desenho as isotermas do gás de Van der Waals, a gente nota que tem pouca diferença entre elas e as do gás ideal. Isso porque quando a temperatura é alta, esse primeiro termo aqui vai ser, por causa que o T aparece aqui e não aqui, esse primeiro termo vai ser mais importante, vai ser maior do que o segundo. Tá? Então, temperaturas altas é equivalente a desconsiderar esse termo. E, bom, temperaturas altas, os volumes vão ser altos, vão ser grandes também, então esse Vzinho a gente pode desconsiderar o B perto dele e a gente recai no gás ideal. Então, aquelas isotermas que vão começar lá em cima, elas vão ter pouca diferença para o gás ideal. Pouquinha, tá? Mas tem. Só que à medida que a temperatura baixa, a gente começa a desenvolver uma estrutura nas isotermas. Então, isso aqui são tudo isotermas, a temperatura aumenta assim. A gente começa a desenvolver essa estrutura e, como a gente já discutiu, aparece um segmento de cada uma das isotermas abaixo de uma certa temperatura. Tá? Deixa eu limpar aqui. Então, mais ou menos essa aqui é a isoterma que separa os dois comportamentos. Daqui para temperaturas maiores é parecido com o gás ideal, e daqui para temperaturas menores aparece esse mínimo. Tá? Justamente nessa temperatura intermediária não tem um mínimo, tem só esse ponto de inflexão aqui. Tá? Bom, como consequência dessa região, aparece um segmento que vai dos dois extremos. Então, aqui eu tenho derivada zero, aqui eu tenho derivada zero, aqui também, né? Aqui também. Então, no momento que surge esse mínimo, aparece também, um pouco mais à direita, um máximo. São dois extremos. Tá? Entre esses dois pontos, aqui está em vermelho, a gente tem que dp dv é maior do que zero, o que nos daria uma compressibilidade isotérmica negativa. O que a gente viu que por argumentos de estabilidade da fase de equilíbrio não pode acontecer. Então, essa região em vermelho, ela é uma região não física, não existe. Ou seja,
Se eu fizer um processo com o meu gás de Van der Waals, onde eu mantenho constante a temperatura e deixo ele se expandir, aqui em cima eu não tenho nenhuma dificuldade, né? O volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo e eu posso aumentar até onde eu quiser. Mas abaixo dessa temperatura aqui da curva do meio, eu tenho problemas, porque eu não posso, o meu sistema ele não pode entrar na região em vermelho, porque essa é uma região não física. Então, esse pedaço aqui é como se fosse uma ponte que sumiu. Tá? Eu não vou encontrar o meu gás numa fase homogênea onde o volume está localizado entre esses dois pontos. Eu posso começar a minha expansão, eu começo lá de cima, a pressão vai descendo, só que em algum momento o gás ele tem que pular para o lado de cá, já que ele não pode passar pela fase intermediária, pela região essa em vermelho aqui no meio. Ou seja, o gás de Van der Waals ele gerou a sua equação de estado gerou essa instabilidade, essa região instável, que divide a minha isoterma em dois pedaços que são desconexos. Mas o meu sistema, em princípio, eu posso continuar expandindo ele, ou se eu quiser fazer o contrário, eu posso comprimir, diminuir o volume. Mas o que acontece? Como ele não pode passar por essa região em vermelho, ele vai pular. Esse pulo, essa descontinuidade no comportamento é o que a gente chama de transição de fase, dentro da categoria de transições de fase chamadas descontínuas, justamente por causa desse salto que a gente vai observar em algumas quantidades. A gente discutiu na aula passada, a entropia é descontínua nessa transição, a densidade também. Então, a primeira coisa que a gente nota é que essa transição ela não acontece sempre. Tá? Ela vai acontecer quando a gente muda o volume do sistema, nesse caso específico, né? Essa é uma maneira de observar a transição, que é quando a gente muda o volume mantendo a temperatura constante. Tá? Esse é um caminho possível para a gente observar. Mas a gente nota aqui que se a temperatura, que é fixa, for alta o suficiente, esses casos aqui, a gente não tem nenhuma transição. É só abaixo de um certo valor limite que a transição surge. Tá? Então, não é sempre, né, em todas as condições que ela aparece. Mas abaixo dessa temperatura limite, que a gente vai chamar de temperatura crítica, aparece a instabilidade, junto com a instabilidade, a transição. Né? Vocês notam que eu baixei mais a temperatura, essa região aumentou. Né? A curva de baixo tem uma região em vermelho maior do que a de cima. Então, esses efeitos vão ficando mais notáveis à medida que a temperatura baixa. Então, vamos pegar um caso aqui, uma dessas linhas, uma dessas isotermas. Tá. Então, eu já disse que o sistema precisa saltar. Ele vem aqui, em algum momento ele passa para o outro ramo. Então, aqui, vocês notam que até esse ponto aqui e até esse aqui, tanto nessa região quanto nessa, para uma certa pressão, eu só tenho um valor da minha curva. Tá? Mas se eu pegar uma pressão aqui, eu tenho 2. E aqui eu volto a ter, de novo, um só. Então é só nessa região intermediária que surgem as múltiplas soluções. Tá? Eu não estou colocando aqui o restante, o que estava em vermelho lá, que é justamente a região instável. Eu já sei que o sistema não pode passar por ali.
Então eu tenho que agora decidir aonde que acontece esse salto. O sistema poderia chegar aqui e pular para cá. Ou ele poderia, como na linha tracejada, pular aqui horizontalmente. Ou, né, chegar aqui, pular para baixo, pular para cima. Eu tenho várias possibilidades. Qual é dessas aqui aquela que o sistema real, um sistema experimental, vai seguir? Embora a gente não vá observar um comportamento exatamente como o Van der Waals ele é um modelo aproximado para o comportamento dos gases, mas ele não é um modelo realista no sentido de que ele vai dar todas as características mensuráveis desse gás. Ele é um bom modelo porque ele é razoavelmente simples de analisar analiticamente e apresenta essa transição de fase. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é aonde está essa transição de fase. Então, a primeira coisa é, lembrem que tipo de transição de fase é essa. Essa é uma daquelas transições que a gente observa na água, por exemplo, entre a fase líquida e a fase gasosa, mas, do ponto de vista da natureza da transição, é a mesma coisa que a transição sólida para líquida. Todas essas transições, a gente tem as mesmas características. E uma das que vocês estudaram na Física 2, a gente discutiu na primeira área, é que nessas transições, se a gente parar no ponto onde o sistema está transicionando, existe coexistência de fases. Então, se eu tenho, sei lá, água líquida e água sólida, gelo, no mesmo sistema. Então, eu tenho meus pedaços de gelo e, em volta deles, eu tenho água líquida. Tá? Então, isso é o estado de coexistência de fases. Esse é um estado de equilíbrio. Se vocês param o processo, vocês estão dando calor, tirando calor ali, a água está esquentando, esfriando. Se vocês param e as paredes não permitem a troca de calor, o sistema vai ficar nesse estado de coexistência para sempre. Tá? Ou seja, esse estado é um estado de equilíbrio. Um equilíbrio entre as duas fases. Coexistência é equilíbrio que só existe, então, nesses pontos de transição. Então, significa que eu tenho regiões onde, de um lado, eu tenho, vamos botar um S de sólido, e do outro, eu tenho L de líquido. Tá? Ou eu posso ter o gasoso de um lado e o líquido do outro. Tá? Então, na transição líquido-gás, eu tenho regiões, eu tenho bolhas de gás dentro do meu líquido. Qualquer uma dessas situações vai existir uma fronteira, uma interface separando as duas fases. Tá? Então é como se fosse uma parede entre elas. E a gente já discutiu as condições para que essas fases, essas paredes, estejam em equilíbrio. Se não tivessem, uma fase ia diminuir, a outra ia aumentar. Tá? Claro, no sistema real a gente pode ter algumas variações. Pode ser que um pedaço de gelo aumente, mas o outro diminua, a quantidade vai se conservar. Mas se a gente quiser aplicar aquelas condições para o equilíbrio, que a gente discutiu no começo da segunda área, a gente pode usar isso para justamente localizar o ponto onde acontece a transição. Então, a primeira coisa que a gente precisa, ou que precisa ser satisfeita para que essas regiões, né, de uma fase e as outras regiões da outra fase, para que elas estejam em equilíbrio, é que todas elas tenham a mesma temperatura. Bom, mas isso a gente sabe que tem. Os pedaços de gelo que flutuam na água,
A água tem 0 graus, o gelo tem 0 graus. Está todo mundo em equilíbrio térmico. Então, essa condição ela é trivialmente satisfeita aqui. Porque qualquer que seja o ponto onde o sistema transiciona para o outro ramo, tá? Essa transição ela vai ser feita aos poucos, porque a gente tem coexistência de fases. Uma parte do sistema vai ficar no ponto original, a outra parte vai ficar no destino, gelo, água sólida e água líquida. À medida que as coisas vão evoluindo, que a energia vai sendo tirada ou colocada, essas frações vão mudando. Mas o fato de que todos os pontos aqui estão em cima da mesma isoterma garante que qualquer que seja o lugar onde acontece o salto, os dois pontos têm a mesma temperatura, tá? Condição trivialmente satisfeita porque a gente está olhando uma isoterma. Então, essa é uma das condições de equilíbrio. A segunda condição que a gente viu é as paredes que existem entre as duas regiões, sei lá, entre a fase gasosa, a fase líquida, essas paredes podem flutuar, a bolha pode aumentar, pode diminuir, o gelo pode aumentar, pode diminuir. Essas paredes são móveis, o que significa que eu preciso impor também a condição de equilíbrio mecânico, a igualdade das pressões. Então, na região de coexistência de fase, essas bolhas, essas regiões dominadas por cada uma das fases, elas vão ter a mesma pressão. Tá? O que significa que esse salto aqui não vai acontecer, porque essas pressões são bem diferentes. O salto, onde ele acontecer, ele vai ser horizontal, porque isso garante que os dois pontos de cada lado aqui da transição, eles tenham a mesma pressão. Equilíbrio mecânico. Bom, se o salto tem que ser horizontal, ele tem que acontecer nessa faixa aqui, porque essa é a única região onde os dois ramos da isoterma, depois que eu apaguei o meio ali, é a única região onde, para a mesma pressão, eu tenho as duas soluções. Aqui ele não tem para onde saltar e aqui ele não tem de onde saltar, tá? Então a transição vai acontecer nessa região, mas exatamente onde? Eu posso entrar na região e o sistema pular para cá, ou ele pode vir aqui até o fim e pular para cá, ou, como eu desenhei aqui na linha pontilhada, ele pode pegar um valor intermediário. Então, quem vai me dizer exatamente onde é o salto é a terceira condição, que é a igualdade do potencial químico dos dois lados daquela fronteira. Então, o potencial químico ser o mesmo da fase gasosa, da fase líquida, ou da fase sólida e da fase líquida, ou até da fase gasosa e da sólida, se existir essa transição, isso me garante que para as partículas, como elas gostam de ir para a região de maior para de menor potencial químico, se eu tenho o mesmo potencial químico dos dois lados, as partículas, para elas, tanto faz atravessar assim ou atravessar assim. Tá? As partículas, as moléculas, elas vão continuamente sair da bolha de gás e ir para a região líquida, ou sair do gelo e ir para o líquido. Mas, em média, o fluxo vai ser zero. A fração de massa em cada uma das fases vai permanecer a mesma se eu estiver num ponto de equilíbrio ali na transição. Tá? Então, a igualdade do potencial químico é uma condição que precisa valer, ser respeitada, porque o meu sistema está em equilíbrio. E é justamente esse critério, a igualdade do potencial químico, que a gente vai usar para decidir qual é a altura, se o salto vai ser aqui mais para cima
mais para baixo ou em qualquer outro lugar aqui no meio. Tá? Então a gente primeiro precisa calcular o potencial químico dos dois lados. A gente vai então caminhar por essa curva calculando o potencial químico, depois caminhar por essa curva calculando o potencial químico, e quando eles forem iguais dos dois lados, a gente tem a transição, que é o discurso que a gente tinha feito na aula passada, numa situação onde tem estados metaestáveis, onde um mínimo pode ser mais alto do que o outro. Essa aqui seria a solução estável, isso aqui é potencial de Gibbs, mas se a gente pegar a versão molar, isso aqui é igual ao potencial químico. E a gente discutiu que a transição acontecia porque ao atravessar uma linha de transição, esses dois mínimos aqui, eles trocam de papel. O que está mais para cima desce e o outro sobe. Só que no meio desse processo, né, de trocar de altura, vai chegar uma situação onde as duas alturas são iguais. Essa é a região que equivale a dizer que nas duas soluções o potencial químico ou o potencial de Gibbs é o mesmo. Então, o custo energético para pular essa barreira que tem no meio do caminho, para ir da esquerda para a direita, é o mesmo para ir da direita para a esquerda. Então, o mesmo número de moléculas pula para um lado e pula para o outro. Tá? Coisa que não acontece quando a barreira é assimétrica. Ela é maior pulando para cá do que pulando ao contrário. Tá? Então a gente precisa calcular o potencial químico em cada um dos ramos e usar a igualdade dele para decidir aonde é o salto. Como é que a gente calcula o potencial químico? A gente usa a equação de Gibbs-Durand, que nos dá a variação do potencial químico, tá, ao longo dessa isotérmica. Então eu vou caminhar por cima dessa curva aqui. A gente sabe que a temperatura é constante, então esse termo aqui não tem. E só preciso pensar aqui em como a pressão muda com o volume. Tá? Então, matando o termo dt, que é zero, me sobra só VdP. Então, eu integro dos dois lados e essa é a expressão que a gente vai usar para calcular o potencial químico. Como essa integral ela é a menos de uma constante, e em todo esse processo a temperatura foi mantida constante, se eu tiver uma função da temperatura, é uma constante nesse caso também. Né? Se eu calcular a derivada em relação a qualquer outra quantidade aqui, em relação a P, né? Esse pedaço aqui é constante, desaparece. Então a minha constante de integração, em princípio, depende da temperatura. Mas a gente pode se livrar dessa constante transformando essa integral indefinida numa integral definida. Então, a gente vai escolher um ponto, tá? Aqui ou aqui, nós vamos pegar aqui, na verdade, e vamos calcular a integral numa certa região, partindo do ponto de referência até esse outro ponto aqui. Então, como a integral vai ser definida, a constante de integração ela desaparece. Né? A gente calcula a integral no ponto A, depois calcula a integral no ponto B, subtrai uma da outra e aí a constante morre. Qual é a dificuldade de fazer essa integral? Vamos deixar a função inteira aqui, porque essa é essa função que a gente está pegando. Não é a integral de P dV que eu vou fazer. É a integral de V dP. Tá? Ou seja, eu preciso dessa função para colocar dentro da integral e obter o potencial químico, que é o que eu quero. O problema é que para altas temperaturas não tem problema. É monotônica. Tá? Para cada P tem só um V. Só que abaixo daquela transição crítica, daquela temperatura crítica, a função deixou de ser monotônica.
existem algumas pressões para as quais eu tenho 3 valores do volume. Então, a inversão dessa função ela é complicada, porque não tem como eu dizer qual é o P e saber qual é o V que corresponde, porque é por causa justamente dessas regiões onde tem 3 valores do volume. Então a gente faz uma coisa um pouquinho diferente, graficamente fica claro o que a gente está fazendo. Então essa aqui é a nossa curva. Vamos inverter, eu tenho P em função de V, vamos inverter para obter V em função de P. Então isso é equivalente a pegar aqui os nossos 2 eixos e trocar de lugar, tá? Então a pressão que está aqui eu passo aqui para baixo, o volume que está aqui eu passo aqui para cima, tá? Então esse ponto A aqui veio para cá, aí a curva, então eu estou vindo aqui dos maiores volumes que estão lá em cima, aqui para baixo. Tá? Bom, aqui fica claro que isso aqui não é uma função. Isso aqui é uma função. Para cada volume tem só uma pressão. Mas a inversa aqui não, porque nessa região eu tenho de novo os 3 valores do volume. Mas vamos fazer como eu disse antes. Vamos pegar a nossa expressão para o potencial químico. A gente fixa um ponto de referência. Vamos usar o A como ponto de referência, e eu calculo o potencial químico, ou a variação do potencial químico, eu faço a integral essa, entre o ponto de referência e o ponto que me interessa, que pode ser o B, o C, o D, o E, o F, e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai calcular é isso. Eu escrevi o ponto B aqui, mas o B pode ser qualquer um ponto aqui do trajeto. Tá? Então, vamos ver o que acontece à medida que eu vou fazendo a integral. Então, eu começo no ponto A. Então, no ponto A, eu estou aqui e agora eu calculo, eu vou caminhando até o ponto B. Tá? E eu estou somando esse termo aqui, a integral de V dp. Então, à medida que eu caminho aqui para a direita, a integral aqui, né, ela vai dar uma contribuição positiva, e aí o meu potencial químico, que é o resultado da integral desse gráfico aqui, a gente está botando o resultado nesse gráfico aqui, potencial químico, tá, em função da pressão onde eu estou. Então, se eu for de A até B, então essa aqui é a pressão do B, eu estou aumentando o potencial químico. Até onde aumenta? Aumenta passando pelo B, C, D, E, até eu chegar no F. Até o F, que está aqui, o potencial químico foi aumentando. Tá? Só que depois que eu passar do F, eu contornei esse ponto aqui e a pressão começa a diminuir. Tá? Então, quando eu cheguei no F, agora eu vou começar a andar para trás. Então, a curva vai ir para a esquerda. Se eu for aqui até o J, eu vou ter um trecho até o F onde a contribuição foi positiva, mas agora do F até o J, como eu estou indo da direita para a esquerda e continuo integrando, isso vai diminuir o resultado, porque integral no sentido contrário vai dar negativo. Então, eu vou diminuir o resultado, eu vou diminuir o potencial químico, ao mesmo tempo que eu comecei a andar para a esquerda. Então, é esse pedaço aqui de cima. Do F até o J, eu desci, diminuiu o potencial químico e diminuiu a pressão. Se eu for agora passar aqui pelo K, pelo L até o M, eu vou diminuindo cada vez mais. Tá? Então, aqui eu vou chegar na menor pressão aqui e no menor potencial químico. Então, do F, passando pelo J, K, L e M, o potencial químico diminuiu. Então, até o F aumentou a pressão, enquanto aumentava a pressão, esse trecho aumentava o potencial químico, mas aí eu entrei nesse segmento aqui, o potencial químico começou a diminuir, enquanto a pressão também estava diminuindo. E aí eu cheguei no M.
No M, as coisas se invertem de novo. Eu volto a caminhar para a direita, então quando eu cheguei no M aqui, agora eu volto a caminhar para a direita e as contribuições aqui para a integral voltam a ser positivas. Então eu cheguei aqui nesse valor baixo e eu volto a subir. Tá? Então o sistema faz esse laço ao longo desse trajeto. Tá? Esse é o resultado da integração. A gente está fazendo aqui de forma gráfica porque é isso que nos interessa. Tá? Então, essa região onde eu tenho as linhas pontilhadas, a gente sabe que o sistema tem que passar em algum desses locais, ele tem que passar para o pedaço aqui de baixo. A linha pontilhada, ela é vertical justamente porque ela precisa ser, porque dos dois lados eu preciso ter a mesma pressão. Tá? Mas aonde? Aonde que vai acontecer esse salto? Então a gente vai usar a condição de que o potencial químico tem que ser igual nos dois estados por causa da condição de equilíbrio. Então, aonde que o potencial químico é igual? Nesse ponto aqui, tá? No ponto D e no ponto O. Aqui é o ponto O, aqui é o ponto D. Os dois estão um de cada lado e é justamente nesse ponto que os ramos se cruzam, tá? Então, é aqui que vai acontecer a transição termodinâmica, tá? Então, a gente ainda tem todo esse trecho aqui, que eu vou riscar um pouquinho, tá? Então, eu risquei esse pedaço. Vamos olhar só a curva que ficou em vermelho. Essa é a curva que é termodinamicamente importante para dizer qual é a fase estável do meu sistema. Então, nessa região, o sistema passa pelo ponto A, B, C, e quando ele chega no ponto D, ele muda de ramo. Ele passa para esse aqui. Ele chegou no ponto O aqui, e aí ele passa para o ponto D, que está lá do outro lado. É aqui que aconteceu o salto. Tá? Então, do ponto de vista da solução termodinâmica, da solução mais estável, do mínimo global do potencial de Gibbs, essa aqui é a curva, vai ser uma coisa assim, um pedaço horizontal, e que depois continua a cair. Tá? Mas tem todo o resto. Então, eu tenho esse pedaço aqui. Então, vamos ver o que é interessante desse pedaço. Então, a primeira coisa que a gente vê é que entre M e F é justamente aquele pedaço instável, que é não físico, onde o sistema nunca vai ser encontrado. Isso melhora um pouco as coisas, porque naquela região ali onde eu teria 3 soluções, eu agora estou jogando fora a solução do meio. Então agora eu tenho só duas possibilidades. Tá? Então essa região que a gente está eliminando por uma questão de instabilidade é aquela que vai de M até F, que justamente é a parte de cima desse lacinho aqui. Tá? Os pontos aqui, deixa eu tirar de cima, o F continua, né? Mas o J, o K e o L, eles estão na parte instável, então eles caem fora. Então, daquela curva, a gente ficou com esse ramo e esse ramo. A conexão, o que fechava o lacinho ali, por estabilidade, desapareceu. Tá? Bom, tem mais alguma coisa que eu possa tirar? Bom, eu posso olhar só essa parte aqui da curva, como a gente começou fazendo, porque essa aqui é a fase estável. Mas a gente discutiu na aula passada que a região meta-estável ela pode ser relevante na fenomenologia ou em alguns casos específicos da fenomenologia,
que é o caso da cerveja, o outro exemplo dos cavalos. Então, embora essa região aqui, esse ponto aqui, tenha uma menor energia livre do que aquele outro, é possível encontrar situações onde o sistema vai ficar preso aqui, embora ele queira cair para cá. Então, quando a gente faz aqui o processo, sempre tem quando eu cheguei aqui no ponto O de transição, o sistema poderia ter continuado até o ponto M, né? O ponto M está aqui, ou o ponto F desse lado. Só que nessa região, esses estados têm uma energia livre maior, tá? do que a outra, do que essa que está aqui embaixo. E o sistema escolhe ficar na de menor energia livre. Ele vai vir para cá. Então, enquanto essa aqui for menor, o sistema fica aqui. Quando elas trocarem de lugar, ele vem para cá. No meio desse processo tem o estado onde os dois mínimos se equivalem, tem a mesma profundidade. Tá? Então, o que isso aqui está me dizendo é que longe, né, aqui longe, eu só tenho uma solução. Perto do ponto A, não tem mais nada. É só daqui em diante, até aqui, é só nessa região que eu tenho a coexistência das diferentes, do estado estável com o meta-estável. Então, esses estados meta-estáveis, eles vão ser relevantes só perto da transição de fase. Longe, eles nem existem. Tá? Então, essa curva aqui está me dizendo, deixa eu desenhar aqui de novo, que se aqui está a minha transição, que dos dois lados da transição, a região meta-estável é relevante, tá? Ela aparece aqui e aparece aqui. O sistema vem por aqui e quando ele passa pelo ponto de transição, ele muda de trilho, ele muda de ramo, ele muda suas características, porque em cada uma dessas fases ele tem características diferentes. Tá? Então aqui eu tenho a transição de fase, de cada lado da transição eu tenho propriedades diferentes. Tá? Então isso é justamente aquela situação onde eu tenho isso, e aí na transição eu tenho os dois iguais e do outro lado eles mudam de lugar. Então aqui nessas duas, cada uma das fases é a preferida, enquanto que na transição tanto faz, eu posso encontrar os dois, que é justamente o que eu encontro, porque é onde eu tenho coexistência de fases. Tá? Bom, então o interessante do gás de Van der Waals é que a gente consegue enxergar isso a partir da equação de estado. Esses desenhos que a gente está fazendo seguem a equação de estado. Então, isso também, agora que a gente sabe aonde acontece o ponto de transição, é possível interpretar geometricamente o local onde isso acontece. Isso é algo que se chama construção de Maxwell e me diz o seguinte: quando eu decidi aonde colocar essa linha horizontal, eu tenho toda essa região aqui, então desde o ponto onde começa. Se eu colocar a minha linha de transição lá em cima, eu tenho essa área aqui e essa aqui que é menorzinha. Se eu colocar a linha mais aqui para baixo, inverte isso. O que a construção de Maxwell me diz é que existe um ponto que vai ser justamente o ponto que obedece à condição de transição, onde essa área e essa área são iguais. Tá? Isso nos dá um método gráfico para localizar onde acontece a transição. Então, como que a gente obtém de onde sai essa conclusão de que as áreas da região 1 e da região 2 são iguais justamente
na transição, justamente se eu traço a linha horizontal que corresponde a ter o mesmo potencial químico dos dois lados. Então a gente começa com essa condição, tá? Esse foi o critério usado para escolher a localização dessa linha horizontal. O potencial químico aqui e aqui são iguais. E como é que a gente calculava o potencial químico por aquela expressão em relação a um certo estado de referência? Se a gente coloca esses dois potenciais químicos nessa expressão, como eles são iguais, isso aqui dá zero. Ou seja, a integral aqui do ponto D, né, a gente aqui nessa figura, né, a gente está vindo desse ponto até esse ponto aqui. Então, essa integral ao longo desse caminho aqui, ela vai dar zero, porque justamente esses pontos têm o mesmo potencial químico. Então, esse é o nosso ponto de partida. A gente sabe que a integral de V, né? Pensem na curva invertida aqui, desde o ponto D até o ponto O aqui, ela tem que dar zero. Então, a gente está fazendo a integral assim. Aqui é o ponto D, aqui é o ponto O. E aqui no meio eu tenho esse ponto K. O que a gente vai fazer, então, aqui, para poder fazer essas integrais, é dividir elas em pedaços. Então, a integral vem daqui até o ponto O. Eu vou fazer um primeiro pedaço daqui só até aqui, até o ponto F. Tá? Então, eu vou dividir a integral de D até O. Vou começar em D, aí eu vou dividir num primeiro pedaço até o F. Depois do F eu vou ir até o K, aí eu vou vir até aqui. Aí depois eu vou ir até o M. E finalmente eu vou ir até o O. Tá? Porque daí em cada um desses pedacinhos eu agora tenho uma função. Nessa região eu tinha dois valores possíveis para o mesmo P, aqui também. Então eu separo um pedaço, dois pedaços, três pedaços, né? Três pedaços, quatro pedaços. Que são, então, essa integral, essa integral, essa integral e essa integral. Então, eu pego a integral de VDP aparece em todos os lugares aqui, e faço primeiro de D até F, de F até K, de K até M, de M até O. E aí eu reproduzi essa integral. Tá? Bom, deixa eu desenhar de novo aqui. Então, aqui é o D, aqui é... Então, deixa eu desenhar melhor aqui. Desenha só esse pedaço assim. Então, aqui é o D e aqui é o O. Então, eu vou fazer a integral de D até F e vou olhar também a de F até K. São esses dois termos aqui. Como de F até K eu estou indo da direita para a esquerda, essa integral é negativa. Tá? Então, eu vou inverter a ordem dos termos aqui. Então, eu vou trocar F para K, vou trocar por K até F e troco o sinal. Notem que aqui a gente está fazendo Van der Waals como exemplo, mas eu não estou assumindo nenhuma propriedade do Van der Waals além da forma genérica essa da curva. Então, esse resultado, essa construção de Maxwell, é algo que vale para outros sistemas também que apresentam essa estrutura. A gente não está usando a particular expressão do Van der Waals. Então, nosso argumento é genérico. E a conclusão que a gente vai obter é justamente essa, que eu tenho, se eu consigo de alguma maneira calcular analiticamente, obter uma expressão para o potencial químico
em cada lado, eu não preciso fazer esse método gráfico, porque eu tenho a fórmula, né? Aí eu calculo em cada lado, ali em cada ramo, e vejo quando é igual. Mas se eu só tiver métodos numéricos, né, seja porque eu não consigo inverter, seja porque os dados são experimentais, eu posso fazer um algoritmo de integração numérica para calcular essas áreas, e aí eu vou mudando, né? Eu mudo a altura dessa linha, se eu mudo a altura, né, se eu levanto essa linha vermelha, a área 1 diminui e a 2 aumenta. Se eu abaixo, acontece o contrário. Então eu vou ajustando a altura dessa linha, que corresponde a dizer quem são os pontos aqui, ou seja, os limites de integração, até igualar as áreas. E posso fazer isso em princípio, com a precisão que eu quiser. Então o que a gente está fazendo é justificando esse método. Tá? Então, eu dividi essa integral nesse trecho, nesse e nesse. Tá? São essas 4 aqui. A integral, a soma, né, das 4, ou seja, a integral de D até O, eu sei que tem que dar 0. Então a soma dessas 4 aqui também tem que dar 0. Então o que eu fiz foi, eu peguei essas duas aqui, que é de D até F mais F até K, que a gente está fazendo olhando assim. Então essa aqui é da esquerda para a direita, tudo bem, mas essa segunda, ela é da direita para a esquerda, ela é negativa. Então a gente troca o sinal e troca a ordem, e agora passa a ter uma integral assim. Se a gente então interpreta essa diferença aqui, tá? Então eu peguei essa primeira integral de D até F e descontei a de F até K. Então me sobra só a área entre essas duas linhas. Então a combinação dessas duas integrais é a área 1. As outras duas, eu vou passar, essas duas integrais eu vou passar para o lado de cá. Tá? Aí, essa aqui de M até O ficou com o sinal negativo, mas a de K para M também ficou com o sinal negativo, mas eu inverti. Então, agora eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a integral de K até M, que é essa aqui, e por causa do sinal negativo, eu descontei a integral de M até O. Então, a diferença das duas é essa outra área aqui. Então, reorganizando essas 4 integrais, as duas primeiras de um lado, as duas últimas para o outro, e por esse argumento de que a diferença dessas duas integrais, né, olhando elas na vertical aqui, vai ser justamente essa área, como a gente tinha lá no diagrama PV, a área de um ciclo, né? Eu podia fazer a integral daqui até aqui, esse pedaço era positivo, e aí quando eu fazia aqui embaixo era negativa, quando eu somava as duas, sobrava só a área aqui do meio. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente começando com a condição de igualdade do potencial químico e usando, a partir da equação de Gibbs do Rein, essa expressão que nos permite calcular essas integrais, a gente tem uma condição geométrica para as áreas das duas regiões ali. Tá? Então, a localização do ponto de transição, a linha está no ponto onde os potenciais químicos são iguais aqui dos dois lados e o que é equivalente, uma interpretação geométrica, onde as áreas dessas duas regiões são iguais, tá? Que é a conclusão desse argumento. Esse método de obter o ponto de transição, então, se chama de construção de Maxwell. Que é interessante, né? Sempre que, quando a gente vê um desenho, a gente bate o olho e já tem uma ideia se está com, né? Se alguém tivesse esse desenho e botasse a linha aqui embaixo, a gente batia o olho e já sabia que estava errado. Porque essa área aqui
né? Não tem como ser igual a toda essa aqui. Claro que fazendo um desenho a olho assim não vai ser perfeito, mas mais ou menos a gente tem que conseguir indicar, tá? Bom, aqui tem uma outra coisa que é a seguinte. Eu desenhei aqui uma única isoterma. E a gente viu aqui nesse aqui que se eu pego temperaturas mais baixas, essa região instável aqui vai aumentando. Então, se eu pegar para cada uma dessas linhas aqui o ponto onde acontece o salto, né? De novo, o salto não corresponde aos extremos da linha em vermelho aqui. Então, se eu pegar outras isotermas e só desenhar os dois pontos onde acontece o salto, tá? Agora eu pego outra isoterma e desenho esses dois pontos. Outra, o que eu vou ter? Eu vou ter uma curva assim. Tá? Se eu pegar uma isoterma, deixa eu mudar de cor. Se eu pegar uma isoterma aqui em cima, eu vou vir aqui, aí depois eu sigo na horizontal, depois eu sigo aqui. Se eu pegar uma que vem até aqui, eu sigo na horizontal, depois. Tá? Então eu posso pegar várias isotermas e eu vou observar a mesma coisa. Se eu juntar essa região plana de todas elas, eu tenho essa curva aí no meio. Lá para cima, não tem. Então isso aqui termina. Termina justamente naquela curva onde eu só tenho um ponto de inflexão aqui. Então a região aqui dentro é justamente aquela onde o sistema apresenta a coexistência das fases. Então é comum vocês encontrarem os diagramas de fases com essa região achorada, pintada, representando a transição. Tá? Então a ideia é justamente essa. É porque aqui é a coexistência das duas fases. Tá? Às vezes o pessoal desenha também, porque notem que aqui a gente parou no ponto de transição. Né? Eu tenho essa região que foi cortada fora. E depois a gente tem a transição que vai do O para o D. Mas aqui eu tenho esse pedacinho. Eu tenho esse pedacinho aqui. Esses são aqueles pedacinhos metaestáveis. Então, se por acaso o sistema não passou pela transição, né, ele quer passar. Então ele chegou no ponto O, ele veio para o ponto D. Mas como aconteceu com a cerveja, ele pode passar desse ponto e não pular para o mínimo global. Ele pode ficar preso aqui. Significa que é possível entrar um pouco nessa região sem ter coexistência de fases. Ainda continuar na fase pura. Ter cerveja completamente líquida. Tá? Então, vai existir... Então, deixa eu pegar uma... Essa linha aqui, por exemplo, ela vai vir mais um pouquinho e vai terminar. Essa aqui vai vir mais um pouquinho e vai terminar. Eu posso fazer uma outra linha, que é aqui assim, algo assim, que é o limite esse de meta-estabilidade, tá? Porque a linha termina em algum lugar, tá? Isso aqui a gente não vai discutir muito, é o que se chama de linha espinodal, tá? Mas se vocês ouvirem falar, vocês já têm uma ideia. É só a continuação dessas linhas, né? Pegando esse trecho aqui, ou esse trecho aqui. Para a termodinâmica, só conta a parte de baixo, mas esses outros pedaços vão ser relevantes na dinâmica, num sistema real. Tá? Então, esses vocês podem encontrar. O que vocês nunca vão encontrar é aquele termo instável. Tá? Bom, daqui a gente vê também que existe um limite. Existe esse ponto
aqui em cima, que só aquelas isotermas abaixo dessa temperatura, vamos chamar de a temperatura crítica que delimita esse limite, só para temperaturas abaixo dessa crítica é que eu encontro a transição de fase. Para essa aqui e para as outras, né, que estão acima, não acontece nada, tá? Porque justamente eu não tenho essas duas soluções aqui, né, e mais uma terceira que a gente tirou porque é instável, está aqui em cima do muro, tá? Essas duas soluções só aparecem aqui para baixo. Bom, então existe essa temperatura crítica, tá? Então, essa figura aqui, ela resume um pouco essas situações aqui. Acima da temperatura crítica não acontece nada de interessante. Abaixo aparecem os dois extremos aqui, tá? E aí a gente tem a nossa transição descontínua. E separando esses dois regimes, tem a temperatura onde eu só tenho um ponto de inflexão. Eu tenho esses dois extremos e à medida que eu caminho para a temperatura crítica, esses extremos eles vão se aproximando. Eu acho que dava para ver isso nessa curva aqui, né? Aqui eu tenho um mínimo, ele já foi um pouquinho para a esquerda, aqui eu tenho um máximo, outro máximo. Então, eles estão se aproximando. À medida que a temperatura sobe, esses extremos aqui, eles vão ficando mais e mais próximos um do outro, o que significa que essa estrutura aqui, ela vai encolhendo, tá? Esse laço aqui desaparece e esse aqui, como é consequência dele, naquela integração, ele também vai diminuindo. Tanto que se eu pegar temperaturas bem acima da temperatura crítica, eu não vejo nada. Não tem mais essa estrutura. Enquanto existe esse laço, vocês veem que esqueçam o laço, mas olhem a derivada da curva de baixo. Quando ela chegar, desenhar aqui e aqui, tá? Então, quando ela chegar ali no ponto de transição, a gente viu isso na aula passada, a derivada de um lado, ela não passa continuamente, suavemente, para a derivada do outro lado. Ela teve um pulo aqui nesse ângulo. Então, a derivada é descontínua aqui. Essa derivada está associada ao volume do sistema, ou que é equivalente à densidade desse sistema. Então, um salto no volume, né, é o que a gente vê aqui. Eu tive um salto na transição, eu passei desse volume para esse volume. Uma descontinuidade no volume implica numa descontinuidade na densidade. A densidade da água gelo é diferente da densidade da água líquida, tá? Então, do ponto de vista da transição, essa figura aqui é o que a gente discutiu na aula passada. Eu tenho uma linha de transição, tá? De cada lado, né, se eu pego um ponto de cada lado aqui da minha curva, quem é o mínimo global e quem é o local troca de lugar quando eu atravesso essa linha, tá? Um subiu, um desceu. E justamente em cima da linha a gente tem a igualdade do potencial químico ou do potencial de Gibbs. Essa foi a nossa discussão na aula passada. O que acontece agora se a gente pega esse ponto que está em cima da linha, onde as duas soluções têm a mesma profundidade, e se a gente caminha agora para temperaturas mais altas? Eu estou indo aqui para a direita, estou nesse aqui aumentando a temperatura. Então, o que acontece está aqui, tá? Esses dois mínimos, que são bem distintos um do outro, longe, né, para temperaturas baixas, à medida que eu caminho aqui, eles vão ficando mais rasos e mais próximos. Então, aqui a figurinha está pequenininha, mas
a gente vê que os dois mínimos eles estão se aproximando e a barreira que existe entre eles está encolhendo. Tá? Os dois ramos estão ficando cada vez mais parecidos um com o outro. Até que, quando eu chegar aqui no ponto de inflexão, esses dois mínimos eles desaparecem completamente. Eles viram um só. Eles se juntam. Tá? Eu tenho dois mínimos que a gente diz vão coalescer, vão se juntar, vão virar um só. Fora, se eu continuar caminhando aqui, acabou a linha. Tá? Acabou a transição. Essa aqui é a linha de transição para essas temperaturas mais altas aqui. Não tem transição. Mas nada me impede de continuar vindo para essa outra região do diagrama de fases. Nessa outra região, eu continuo tendo um mínimo, porque esse mínimo corresponde ao estado de equilíbrio do sistema. Tá? Então, aqui, onde não tem mais transição, eu tenho um mínimo bacaninha. Então, o que acontece nesse ponto onde termina a linha de transição? Então, vocês podem pensar que eu tenho um mínimo, né, que eu começo nesse aqui. Agora eu vou caminhar para cá. Esse mínimo ele começa a ficar mais largo. Até que, quando eu chego no ponto de transição, ele ali embaixo, na parte de baixa, essa parte de baixa ela é muito plana. Tá? Ele ficou um mínimo largo. E esse mínimo largo, por que ele é largo? Porque ele está se dividindo. Se eu continuar caminhando para cá, ele se divide em dois. Tá? Na região onde eu tenho a transição, justamente por causa da coexistência das duas fases. Então, daqui para cá, eles vão se juntando. Depois que passou, tem um mínimo só, bem definido. Mas nesse ponto, eu tenho um mínimo largo. Por que esse mínimo é largo? Justamente porque eu tenho um ponto de inflexão. Nesse ponto de inflexão, eu tenho a minha derivada, né? Ela foi aumentando. Quando chegou no ponto aqui, ela zerou e depois começou a descer de novo. Né? Ela vem descendo, ela zera e depois ela começa a crescer para o outro lado de novo. Então, a primeira derivada nesse ponto aqui é zero. Mas no ponto de inflexão, a segunda derivada também é zero, porque é o ponto onde a curvatura muda de sinal. À esquerda do ponto de inflexão, eu tenho uma curva que é virada, né, para cima, e à direita eu tenho uma curva que é virada para baixo. Quem nos dá a curvatura é a derivada segunda. Então, se eu estou mudando de curvatura naquele ponto, é porque essa derivada segunda está mudando de sinal. Se está mudando de sinal, está passando pelo zero. Então, aqui nesse ponto, eu tenho tanto a primeira quanto a segunda derivada, naquele ponto, nulas. Se vocês pensam em termos de uma expansão, de uma série de Taylor, eu tenho o primeiro termo nulo, termo linear, o segundo, o termo quadrático, também nulo. É só lá no terceiro termo em diante que eu vou sentir de novo a curvatura. Tá? Então, eu tenho que me afastar bastante ali do meio dessa bacia para sentir a curvatura. Né? O termo linear é zero e o termo quadrático é zero. Mas quando a gente discutiu na aula passada, retrasada talvez, o mecanismo de Le Chatelier, que é responsável por restaurar o estado de equilíbrio do sistema, é análogo ao que a gente tem lá na mecânica. Né? O sistema se deslocou para cá, puf, aparece uma força restauradora que traz ele de volta. Se deslocou para cá, pronto, apareceu uma força restauradora e trouxe ele de volta para casa.
Agora imaginem que eu vou baixando esses lados aqui. A força restauradora é proporcional a essa derivada. Se eu baixar esses lados, se eu pegar agora um potencial bem baixinho aqui, essa força é mais fraca. Ele vai voltar, mas vai voltar, né, com menos vontade. Agora imaginem que o potencial de vocês é plano até um bom pedaço e só depois que ele começa a subir. O sistema vai zanzar aqui nessa parte plana e não vai ter nenhuma força restauradora. As flutuações vão ser mais importantes, porque ele vai estar zanzando aqui no meio. Ele não está fixo num mínimo bem comportado. Então, nesse ponto crítico aqui, justamente por essa superfície chata do potencial, é por causa disso que as flutuações vão ter um papel super importante. Tá? A gente vai, inclusive, detectar a presença desse ponto crítico por aquelas medidas que a gente faz e discutiu das flutuações. O sistema vai conseguir flutuar tanto que vão ter respostas termodinâmicas, vão ter flutuações aqui, que naquele ponto elas vão ir para infinito, elas vão divergir. Tá? E a gente consegue ver isso no gás de Van der Waals, porque a gente consegue calcular para o gás de Van der Waals o ponto de inflexão. Então, se a gente calcula a primeira derivada no ponto crítico e a segunda derivada no ponto crítico e iguala isso a zero, então a gente está calculando a derivada de RT V menos B menos A V2. Então, calculo a primeira derivada em relação a V. Então, desce o sinal de menos e isso aqui fica elevado ao quadrado. Tá? E esse aqui baixa um sinal de menos, fica mais, baixa esse 2, né? Baixou menos 2 e fica V ao cubo. Tá? Eu posso, então, igualo a zero, passo umas coisas para um lado, outras coisas para o outro, e eu fico com V3RT e do outro lado 2A, V menos B ao quadrado. Bom, aí eu pego a primeira derivada e derivo de novo, para ter a segunda derivada. Então, baixa esse menos 2, fica mais 2, e aqui embaixo fica 3. Esse menos 3 aqui com esse 2 fica menos 6, e o V na menos 3 fica V na menos 4. De novo, eu igualo a zero e passo as coisas de um lado para o outro, e eu tenho uma equação parecida com a outra, só que mudam esses expoentes aqui e o coeficiente. Tá? Essas são as duas equações que eu preciso resolver. Quais são as incógnitas nesse sistema? Temperatura e volume. Quando eu tiver temperatura e volume, eu vou lá na equação de estado e substituo, mas não aparece pressão aqui. Então, uma maneira de resolver esse sistema é simplesmente dividindo aqui uma equação pela outra. Boto esse cara embaixo do lado esquerdo, esse cara embaixo do lado direito. Tá? O RT vai embora, ótimo, porque a gente se livra de uma das variáveis. O V4, o 4 e aqui simplifica, sobra só um V. Tá? Aqui a mesma coisa, vai simplificar esse aqui com tudo lá. O A também some. O 2 continua, o 3 continua. A gente simplifica e chega que o volume no ponto de inflexão, que é, repetindo, o ponto onde termina aqui essa região de coexistência, é aqui. É o último ponto onde a gente encontra a transição. Tá? É o final da nossa linha de transição. Então, a gente chegou nas duas equações, para essas duas condições aqui. Primeira derivada igual a zero, segunda derivada igual a zero. Dividimos uma equação pela outra, aí a temperatura sumiu, chegamos numa expressão para o volume naquele ponto. Tá? A gente está obtendo, aqui está em termos de pressão e temperatura,
mas aqui a gente tem o volume crítico. Então agora que eu já tenho o volume crítico, eu posso substituir aqui e aqui, e aí eu acho a temperatura nesse mesmo ponto. Né? Eu fico com 3B menos B, que dá 2B, elevo ao quadrado, e assim por diante. Aqui eu troco por 3B também. E aí a gente acha a temperatura no ponto crítico. Agora vai depender do A e do B. Está aqui. Tá? E agora que eu tenho V e T, eu substituo na equação de estado e acho a pressão também naquele ponto crítico. Então, isso aqui é um modelo muito simples. Mas a gente pode ver o quanto ele se ajusta nos dados reais. Então, como é que a gente faz? Então, eu pego o argônio, que é o caso aqui do exemplo, e o que a gente faz? A gente pega uma isoterma, tá? Não alta demais, porque ela vai ser muito parecida com um gás ideal. Tá? Uma isoterma é onde já começa a sentir os efeitos ali do A e do B. Então, eu pego a expressão o P, V e T do gás de Van der Waals. Eu pego os dados para o argônio acima da transição, longe da transição, mas não longe demais. E aí eu faço um ajuste dessa função por esses dados e acho o A e o B que melhor representam esse gás. Tá? Então eu digo, o A e o B do argônio são esses. Então, a gente ajusta uma curva, uma isoterma, para o argônio e acha os valores que descrevem bem ele. Aí a gente pega esses valores que foram obtidos fora do ponto crítico e substitui nessas expressões. E aí acha o volume, a temperatura e a pressão que o argônio vai ter no ponto que ele vira líquido. E aí a gente compara com o experimento. E não é tão ruim. Então, o gás de Van der Waals prevê menos 120 e no experimento é menos 122. A pressão é 48, bateu. Tá? E tem uma certa diferença aqui no volume. Tá? Mas está muito bom. O gás de Van der Waals é um caso modelo bem simples. Bom, então a fenomenologia da transição de primeira ordem e a fenomenologia desse ponto crítico, elas são diferentes. Então, a primeira coisa que vocês notam é o seguinte: esse ponto onde termina aqui, eu não tenho mais esse salto. Esses dois pontos eles se juntaram ali. Se não tem mais o salto, é porque não tem mais a descontinuidade. Aquela transição que era descontínua, nesse ponto, ela passou a ser uma transição contínua. O sistema sente essa transição. Eu vou ter aquelas quantidades que vão ter divergências nesse ponto, mas eu não tenho aquelas descontinuidades que eram características da transição de primeira ordem. Por exemplo, quando eu passo por esse ponto, e eu estou longe do ponto de inflexão, eu tenho esse laço, e esse laço implica na diferença das derivadas antes e depois, que a gente comentou que está associado ao salto em densidade entre as duas fases. Se eu começo a me aproximar do ponto de inflexão, esse laço diminui e as derivadas começam a ficar cada vez mais próximas em cada lado ali da transição. Até que quando eu estiver em cima do ponto de inflexão, eu não tenho mais o laço e a derivada não tem mais o salto. Não tem mais a descontinuidade que caracterizava essa transição, mas continua existindo uma transição. Essa transição, por não ter a descontinuidade, ela é chamada de transição contínua.
ou de segunda ordem se usa também. Então, por que isso tudo é interessante? Tá? É interessante por causa disso aqui. Então, isso aqui é só um exemplo do que a gente chama de universalidade. Eu posso definir variáveis que não vão depender das unidades que a gente usa para medir essas quantidades. Tá? Então, o volume pode ser medido em centímetros cúbicos, temperatura em Kelvin, em pressão atmosférica. Mas se eu criar uma escala de volume, onde a régua é o valor na transição, então eu digo para o volume, se eu vou ter uma nova variável que quando ela vale 1, é porque eu estou na transição. Se ela vale 2, é porque o volume é o dobro do volume na transição e assim por diante. Então, eu defino uma nova variável, que a gente chama de variável reduzida, ou, já que eu estou dividindo duas quantidades que têm as mesmas unidades, essas unidades vão se cancelar, a nova variável não tem unidade, é uma variável adimensional. A vantagem de fazer isso, como a gente vai ver, é que simplifica muito a descrição do problema. Se eu faço isso, se eu defino variáveis adimensionais para o gás ideal, então eu vou definir para o P, para o T e para o V com esse til aqui em cima. Tá? Então eu divido, isso aqui é uma definição. Então P medido em valores do P crítico, T do T crítico e assim por diante, aqui é um T maiúsculo. Então o que eu faço com isso? Eu isolo as três variáveis aqui, porque são elas que aparecem na equação de estado. E eu substituo aqui. Tá? Então, com isso, eu vou escrever a minha equação de estado não mais em termos de P, V e T, mas em termos de P-til, V-til e T-til. Tá? E claro, já que eu estou substituindo isso aqui, eu vou carregar junto os valores críticos, e os valores críticos dependem de A e B. O que é surpreendente quando a gente faz isso? Então, quando eu substituo essas variáveis, né, de novo, elas carregam o A e o B aqui. Então, por exemplo, eu troco o P, eu troco por P-til, PC. Mesma coisa para o T, mesma coisa para os Vs. E substituo aqueles valores que a gente tinha acabado de obter para o gás ideal. Então, aqui para o PC eu boto isso aqui, para o TC isso aqui, para o VC aqui. O resultado surpreendente que a gente obtém é que todos os A's se cancelam e todos os B's se cancelam. Ou seja, usando variáveis adimensionais ou variáveis reduzidas, a gente tem uma equação de estado para o gás de Van der Waals que é independente do A e do B. Ou seja, se eu pego todos os gases que são razoavelmente bem descritos pela equação de Van der Waals com A's e B's diferentes, e eu agora apresento esses dados, não em termos de P, V e T, mas em termos dessas variáveis, todos os gases vão ter o mesmo comportamento. O comportamento, no momento que passou a ser independente do A e do B, e se são A e B aquelas quantidades que de alguma forma refletem os detalhes da interação, como é que um gás vai diferir do outro? Né? Pelas forças que as moléculas fazem umas nas outras, e isso eu coloco no A e no B, no modelo de Van der Waals. Outros modelos têm outros parâmetros. Se eu, usando essas novas variáveis, consigo descrever o comportamento onde o A e o B desapareceram, é porque os detalhes passaram a ser irrelevantes, né? Principalmente no ponto crítico. Tá? Então, isso é o que a gente chama de universalidade.
O gás de Van der Waals tem outras propriedades que vocês vão estudar em mecânica estatística. Uma delas, que é uma das mais importantes, é o que a gente chama de expoente crítico. O expoente crítico vai nos dizer como aquelas respostas que a gente estudou se comportam quando o sistema passa por esse ponto crítico, por isso expoente crítico. E essa universalidade ela se manifesta também nesses expoentes críticos. O gás de Van der Waals tem expoentes críticos que são diferentes dos expoentes que são medidos, tá? Então não é bom. Tem outros modelos que são melhores, mas o mais interessante é que vão existir modelos simples, simplificados, que vão ter os mesmos expoentes críticos de sistemas reais. As equações de estado podem ser diferentes. O valor da temperatura crítica pode ser bem diferente, da pressão crítica bem diferente, mas os valores dos expoentes críticos vão ser iguais. E vão existir modelos muito simples que vão ser iguais entre si. Eu vou ter modelos que são criados, inventados em situações diferentes. E quando a gente mede os expoentes críticos, eles são iguais. Então, tem alguma coisa nesses sistemas, nesses modelos, que dizem que na vizinhança desses pontos críticos, os detalhes passam a ser irrelevantes. Os detalhes são o A e o B. Então, existe alguma coisa acontecendo no ponto crítico que nos diz que aqueles detalhes que são importantes numa escala microscópica lá, porque são as moléculas que estão interagindo, as coisas que acontecem nessas escalas deixam de ser importantes. Tá? E isso vocês vão discutir muito em mecânica estatística, está associado ao fato de que as flutuações que acontecem no sistema, elas vão ficando cada vez maiores e maiores e maiores perto do ponto crítico. Então, essas grandes flutuações, elas acontecem numa escala que é muito maior do que a escala microscópica. É como se elas apagassem a memória dessa escala microscópica. E o interessante é que diferentes modelos com diferentes propriedades microscópicas, eles caem no mesmo balaio, eles dão os mesmos expoentes críticos. E por que isso é importante? Porque eu estou estudando um sistema experimental lá no laboratório e o cara da teórica está fazendo um modelinho numa rede quadrada, um modelinho bem simples como a gente faz, porque é o que a gente consegue estudar com simulação e com as poucas técnicas analíticas que a gente tem. Se esse modelinho tiver os mesmos expoentes críticos do sistema experimental, ele vai ser um bom modelo para aquele sistema. Toda a riqueza de detalhes que o sistema experimental tem, porque é um sistema real, né? O modelinho captura o que é essencial. Então, é a existência de categorias, que a gente chama de classes de universalidade, onde a gente pode classificar, e existem critérios para dizer do que esses expoentes críticos podem depender. Existem categorias. Se eu fizer um modelinho muito simples que eu consiga resolver, que eu consiga simular, mesmo ele não tendo os detalhes do modelo real, eu uso esse modelo simples para estudar aquele lá. Então, literalmente, aqui a gente está procurando a chave não embaixo do poste onde a gente perdeu a chave. A gente está estudando a cópia da chave que caiu perto do poste onde tem luz, onde eu consigo ver alguma coisa. Tá? Então, a transição de fase, a existência do ponto crítico, as classes de universalidade são as coisas mais ricas, mais importantes que a gente busca e
procura na física estatística, porque achar um modelo que representa uma nova classe de universalidade é porque existem outros mecanismos ali novos. Tá? Então, fazer um novo modelo não é muito interessante em si mesmo se ele cai na mesma classe de outros que já foram bem estudados. Mas se ele tiver alguma coisa nova, é super interessante. E isso que aqui a gente só está discutindo classes de universalidade de equilíbrio. Quando a gente sair da termodinâmica e da mecânica estatística de equilíbrio e passar a estudar a física estatística fora do equilíbrio, que é um pouco as coisas que eu faço, a gente vai encontrar também classes de universalidade dinâmicas, modelos dinâmicos que se comportam de forma parecida. E aí se abre um universo super rico. Tá? E é justamente nesse ponto onde as coisas começam a ficar super interessantes que a gente termina o curso. Tá? Mas ele serve de antessala para o curso de mecânica estatística que vocês vão fazer na graduação e depois outro na pós-graduação. E abre um pouco a perspectiva daquelas pessoas que forem trabalhar nessa área, porque é isso que vocês vão encontrar no dia a dia. Vão ser as transições de fase, as propriedades dessas transições, é aquilo que vai ser o mais interessante de buscar. Então, às vezes não é interessante ou tão interessante o valor da temperatura crítica do sistema. Não é o valor em si, porque é quando a gente reescala a nossa temperatura por esse valor que a gente consegue essa descrição mais rica. São aquelas propriedades que são iguais entre todos esses sistemas que são interessantes. Os expoentes são mais interessantes do que o ponto onde acontece. Cada sistema vai ter o seu ponto ali, o seu PC, TC, VC. Mas os expoentes, eles vão nos dar essa informação mais rica. Tá bom? Então, esse é o final do nosso curso. Ele, obviamente, aqui a gente fez aquele passeio de balão por cima, né, do terreno, da termodinâmica, da mecânica estatística. Vocês estão vendo de longe como é que são as coisas. Então, eu não espero, né, um conhecimento muito aprofundado nessas coisas. É justamente essa visão geral e o caso particular do Van der Waals ilustrando essas propriedades que eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco da ideia. Tá bom? Então, se vocês têm alguma curiosidade, vocês podem procurar na minha página lá. Mas, assim, para ter uma ideia das linhas de pesquisa que a gente trabalha com essa área, eu tenho trabalhos tanto em equilíbrio, quanto fora do equilíbrio, quanto aplicações da mecânica estatística em problemas biológicos, com motivação biológica, mas sempre usando essas ferramentas que a mecânica estatística nos dá, sejam analíticas, sejam numéricas, né? Eu tenho até um trabalho onde a gente tem uma parte experimental também. Então já joguei em todas as posições ali, tá? Não, essa área ela é muito legal, ela é muito bacana, ela é muito rica e ela tem uma amplitude de problemas que se vocês conseguem encaixar o gosto de vocês, né? Então, por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei em mecânica estatística em redes neurais. Era o começo não, o começo não, mas era uma época de ouro assim das redes neurais. Depois caiu um pouco saiu um pouco de moda, eu fui fazer outras coisas e voltou agora com a inteligência artificial, aprendizado de máquina. São basicamente as mesmas redes que se fazia naquela época, né? E que foi o assunto que acabou dando o Nobel de Física, esse último, né, pro Giorgio Parisi, que depois eu fui trabalhar numa linha que era até mais parecida com a linha do Giorgio e, bom, como a gente tem uns colaboradores em comuns, eu acabei fazendo um trabalho com o Parisi também. Inclusive, vocês devem saber já, mas a gente tem um podcast de divulgação científica, Fronteiras da Ciência, e no final do ano passado a gente fez um episódio sobre o Nobel, porque
eu tenho um artigo, a Carolina, que vocês devem conhecer também, tem um outro artigo com ele. O Fernando Metz, que também é professor aqui do Instituto, ele sim passou um ano e pouco em Roma trabalhando com o Parisi. O Daniel Staiolo, que era professor aqui do Instituto e há uns anos atrás se transferiu para Niterói. Tem várias pessoas que passaram aqui pelo Instituto que colaboraram com o Parisi. Tem mais uma, a Fernanda. A Fernanda fez doutorado aqui no Instituto e depois foi fazer um pós-doc no grupo do Parisi, trabalhou com ele também. Então, assim, existe uma conexão bem grande do Instituto, porque mecânica e estatística aqui no Instituto é uma área bastante forte, assim, tem muita gente fazendo, né? Então existe como esse prêmio Nobel foi o primeiro para essa área de sistemas complexos, a mecânica estatística de sistemas complexos, né? Então foi fácil encontrar essa conexão. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ouvir esse episódio do nosso podcast lá do ano passado, onde, né, eu, a Carolina, o Daniel e o Fernando, que os 4 que de alguma maneira interagiram com o Giorgio, conversam e contam um pouco como é que é trabalhar com ele, né? A termodinâmica, ela explodiu, a mecânica estatística, né, ela explodiu na década de 70, assim, do século passado, e muita gente trabalhou. E muita gente saiu da mecânica estatística justamente para trabalhar com esses sistemas biológicos, né? Eu falei das redes neurais, o pessoal foi fazer teoria de populações, tem muita gente que foi fazer biologia mesmo, foi fazer trabalho experimental em biologia, né? Mas, de novo, com essa visão de universalidade que a mecânica estatística dá, que justifica, né? Porque esse é um diálogo difícil que a gente tem com os biólogos, às vezes, que é explicar por que o nosso modelinho super simplificado pode ser relevante para entender um comportamento complexo de um sistema real. O sistema real, ele tem muitas variáveis influenciando, mas nem todas essas variáveis são relevantes para explicar o comportamento que a gente está vendo. No modelo também. Existem alguns ingredientes no modelo que são responsáveis pelos valores que os expoentes críticos têm. Se eu mudo algum mecanismo, eu acho outros valores, outra classe de universalidade. Então a questão sempre é, se eu tenho um sistema real com um certo conjunto de expoentes críticos, quais são os ingredientes essenciais que meu modelo deve conter para reproduzir o mesmo comportamento crítico, os mesmos expoentes. Quando a gente consegue isso, significa que a gente achou um modelo que só tem aqueles ingredientes importantes. O resto tudo é a cor da pena, sei lá, algo que é irrelevante para o nosso modelo. Tá? Então, essa visão do físico estatístico, né, na minha opinião, enriqueceu um monte essas outras áreas. Essa área de epidemiologia, que, né, agora por causa da pandemia se falou muito, é uma área que se estuda com modelos matemáticos há muito tempo. É uma área onde os físicos fazem muitos modelos, né, tentando estudar. Até eu tenho, acho que um dos meus últimos trabalhos ali é com modelos de epidemiologia. Eu não estou recomendando que vocês olhem os meus artigos, porque é aquelas coisas que elas assustam, porque vocês vão olhar, tem técnicas, tem termos, coisas que vocês vão olhar e dizer, não entendi nada. Claro, vocês estão numa outra etapa, numa outra fase, mais adiante vocês vão entender os assuntos com os quais vocês forem trabalhar. Se eu pego um artigo de outra área, eu tenho exatamente a mesma sensação. Eu olho e digo, não entendi nada, né? Não estou familiarizado com o assunto. Mas eu comentei da minha página para que vocês possam olhar os temas e para notar como em mecânica estatística a gente pode, né, tratar com ferramentas basicamente as mesmas, sistemas completamente diferentes. Só para vocês terem uma perspectiva assim, tá? Então, bom, quem quiser, a partir do semestre que vem, é presencial, pode bater lá na minha sala. A minha sala é a sala do Instituto de Física, cuja porta é a entrada da Tardes.